dia, tia Lê na área. Bora começar nossa aula de hoje, quinto dia da nossa jornada de 30 dias aqui de conteúdo de aulas sobre espiritualidade essencial para você, para ajudar você no seu despertar, para ajudar você a ver que espiritualidade vai muito além de religiões, vai muito além de dogmas religiosos, vai muito além de tudo que você talvez tenha visto por aí. Vamos trabalhar sim hoje. Nós vamos falar sobre as emoções, o papel das emoções nesse processo do despertar. Presta atenção na figura aqui abaixo que você vai começar a entender. Conectando com a aula de ontem, a gente vai explicar o papel das emoções dentro desse processo a partir das fases do despertar. Isso vai trazer para você muita clareza e o que você precisa fazer para mudar ou para dar saltos, né? E acelerar o seu processo. Vamos lá? Primeira coisa que a gente precisa entender, que as emoções, elas funcionam, tá? Como algo que potencializa, que também serve como linguagem e também serve como um sistema de comunicação ou de marcação daquilo que é importante. Para o seu subconsciente, ele considera o que é importante aquilo que tem teor emocional. Então, por exemplo, nós temos aí 60 mil pensamentos por dia. Esses 60 mil pensamentos por dia não estão sendo impressos no nosso subconsciente. Apenas aqueles que estão com peso emocional, que tem alguma conexão emocional. Então, por exemplo, se eu pedir para você lembrar do que você comeu na semana passada, você não vai lembrar. Mas se você tiver jantado com alguém especial para você, você vai lembrar. Por quê? Porque tem peso emocional. Aquele fato tem peso emocional, ok? Então, as emoções, elas marcam o nosso subconsciente. Tendo entendido isso, você agora vai compreender como que essas emoções elas atuam em cada fase do nosso despertar. Na fase 1, a gente tem aquele turbilhão de emoções. A gente é levado pelas emoções, a gente não tem controle sobre nada. Tudo nos afeta, tudo nos interfere nas nossas escolhas, tudo acaba influenciando, as emoções são dolorosas, tudo muito pesado, a gente vive aqueles altos e baixos emocionais, assim, a montanha-russa, assim, em segundos, né, que a gente vive. Isso é a primeira fase. Tudo vira drama, tudo vira sofrimento, tudo vira peso, ou qualquer coisinha, né, é o estopim para algo mais grave. Isso é emoção na primeira fase, ok? E emoção na segunda fase, ali. O que tem nessa história da emoção da segunda fase? Na emoção da segunda fase, na primeira parte, a gente tem melhoria, a gente começa a se sentir um pouco melhor, mas a gente vivencia muito a experiência de culpa, de dúvida. Uma hora a gente está assim, bem, a gente gosta de estar bem, está consciente por estar bem. Outra hora a gente dá aquela escorregada, né? A segunda fase é a fase que a gente quando dá umas escorregadas, sabe? Então, principalmente a primeira parte da segunda fase. Então, a gente dá aquelas escorregadas, a gente ainda está se adaptando a viver uma vida sem drama, a gente está aprendendo e sendo treinado a viver uma vida com mais tranquilidade, com mais harmonia. E isso é gradativo, isso não vai acontecendo assim, pá, você já saiu daquele momento de explosão, de drama, de peso. Então, aqui você já está um pouco, né? Você já está sabendo que é possível viver de uma forma mais leve. Isso é bom. Mas ainda paira muito a dúvida, né? Em relação às coisas, né? Do passado, enfim. E aí, a gente vai para a segunda parte da fase 2. Na segunda parte da fase 2, a gente já está muito mais equilibrado. A harmonia já é um lugar mais conhecido. O estado de equilíbrio já é um lugar mais conhecido. A gente escorrega menos, sabe? A gente cai menos nas armadilhas que normalmente a gente caía quando estava na primeira fase, ou de vez em quando caía na primeira parte da segunda fase. Aqui a gente já está mais vacinado, então a gente já fica ciente, opa, isso está acontecendo, você está consciente do processo. Tipo assim, você está acontecendo e você fala assim, não vou cair nessa de novo não. Você já fica atento para não cair, entende? É uma percepção diferente. E aqui é interessante, porque começa a acontecer uma coisa
que é extremamente favorável, que a gente normalmente não, a gente tem de forma inconsciente e a gente começa a ter de forma consciente nessa segunda parte da segunda fase, que é um preparo para a terceira. As emoções passam a comunicar situações do campo para a gente, ou situações em torno, tá? A gente fica mais sensível às informações emocionais, portanto energéticas, né? Magnéticas e energéticas, e a gente fica mais sensível às informações espirituais que começam a acontecer a partir das emoções. Isso ninguém te conta, né? Ah, querido, porque a maioria dos discursos aí na história do autoconhecimento é ter controle emocional. E eles falam do controle emocional, só que quando eles falam do controle emocional, eles estão falando do controle emocional lá da primeira fase. Quando a gente está no caminho do despertar, aí quando a gente está avançando no caminho do despertar, as emoções passam a ser a forma de linguagem e de comunicação do espírito conosco. E é aí que muita gente se dana inteirinho. Por quê? Para os religiosos, a pessoa que fica no campo apenas da emoção e a pessoa está com a percepção lá na primeira fase, aquilo tudo é engano. Claro que vai ser uma ilusão. Claro que vai ser uma ilusão. Imagina, a pessoa tá lá, faz drama, tudo para ela fica pesado, tudo para ela parece difícil. Aí ela sente qualquer coisa e fala, ai meu Deus, está falando comigo que o Senhor falou comigo que falou nada, querida. Se você tá na primeira fase, não falou nada, entende? Quando você tá no caminho, que você vai experimentando a paz, você já se sente mais harmoniosa, essa fala, esse sil tranquilo, suave, ele fica claro para você. E esse estado de paz que a gente vai experimentando cada vez mais, independente do que esteja acontecendo lá fora. O nosso estado de paz é aquela história do que o Cristo fala, a paz que excede o entendimento. A gente vai experimentando cada vez mais momentos que se replicam, se repetem, eles vão ficando comuns na nossa vida, momentos de paz independente do que esteja acontecendo. E aí quando a gente vai sendo treinado nesse estado de paz, a gente pode dizer que a gente começa a ser treinado para a terceira fase. Na terceira fase, o sentimento é sempre paz. E é uma paz assim, você pode sentir raiva? Sim. Você pode sentir medo? Sim. Mas tudo isso é muito menor do que a paz que você sente. Você observa o sentimento, você sabe que ele está ali, que ele faz parte de você pela sua personalidade, foi criado por Deus, né? Com razões específicas. E só para concluir essa aula de hoje, para não ficar longa igual a de ontem, o que essas emoções estão fazendo? Elas estão comunicando com você. Você só não sabe a linguagem delas nessa comunicação. E não sabia, talvez até esse momento, que as emoções são uma linguagem do espírito dentro de você. Eu falo um pouco mais a respeito disso lá na Academia Espiritual, falo com mais profundidade a respeito. Mas aí, para você que está aqui, o que você precisa saber efetivamente? Que se você fizer um trabalho emocional lá na primeira fase, você vai saltando nessa questão emocional, que é um peso na vida das pessoas de verdade, né? Quando a gente está aflito demais, angustiado demais, as emoções atrapalham o nosso processo de meditação, atrapalha a oração, atrapalha o estudo, a concentração, atrapalha tudo. Então, talvez você precise liberar os seus sentimentos, soltar as emoções, e isso você pode fazer com a Para acelerar esse processo, você pode sim lançar mão, por exemplo, da reprogramação quântica emocional. Em poucas sessões, todo aquele imbróglio, né? Toda aquela confusão, aquele conflito emocional que você guarda, aí, sentimentos do passado, coisas que você não consegue esquecer, coisas que são pesadas, coisas que você sente a seu respeito, que você não fala para ninguém, tudo isso que está pesando e atrapalhando a sua jornada espiritual, eu digo que é sempre a sujeirinha que a gente bota embaixo do tapete, né? Tudo isso pode ser liberado pela reprogramação quântica emocional em poucas sessões. Então você libera para você ficar livre para o seu caminho do despertar, para você ficar livre para começar a entender o que é legal da reprogramação é isso. Você começa a entender que as emoções são essa linguagem da sua alma, a linguagem do seu espírito, e que você só está sofrendo com as emoções porque você não sabe como utilizar isso. É uma potência dentro de você. Então fica a dica para você. E aqui a gente conclui a nossa aula de hoje. Quero te agradecer por ter assistido até aqui.
Vou deixar uma figurinha de perguntas aqui. O que ficou em dúvida? O que você gostaria que esclarecesse mais? E fique à vontade para